Eu quero falar sobre o nosso crescimento espiritual. Cada um de nós tem que ter o entendimento de que nascemos no reino de Deus como um bebê. E nós precisamos crescer e amadurecer. E o crescimento não acontece pelo tempo de igreja que você tem, pelo tempo de evangelho que você tem. O crescimento acontece à medida que você for praticando a palavra de Deus na sua vida. À medida que você vai renunciando à sua carne e dando passos em direção àquilo que Deus tem para você. E tem muitas coisas acontecendo nos últimos dias na Terra. A Bíblia não nos enganou. Nos últimos tempos, muitos falsos profetas, falsos sinais, falsos ensinos, muitas coisas. Para quê? Para que aquele que ainda está tomando leite, que é um bebê, por falta de um crescimento e por falta de um encorajamento, de um entendimento melhor, acaba sendo iludido pelas doutrinas erradas. E a doutrina errada, ela leva para o inferno. Tem duas maneiras do diabo roubar a sua salvação. Ele vai usar o pecado, ele vai usar também a doutrina errada, a religião errada. Por que eu tenho que saber disso? Porque existe uma responsabilidade que é sua e minha. Você não pode entregar a sua vida para uma pessoa. A sua vida você entregou para Cristo. Existe uma pessoa que está conosco nessa noite, que é o Espírito Santo. Ele está aqui para nos ensinar. Ele é o Espírito da verdade. Então você tem que começar a pensar quem você é em Cristo. O poder da nova natureza em você. Você tem que entender que o diabo tem medo de você. Ele tem medo quando você ora no Espírito. Ele tem medo quando você adora Deus. Quando você é fiel à palavra. E eu quero ler Mateus 11. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Mateus 11. Eu vou ler do versículo 2 ao versículo 5. Por que eu vou ler isso? Tem muitas coisas que são difíceis às vezes de explicar. Principalmente quando as pessoas não têm uma maturidade. Porque você sempre tem que entender que o Evangelho é poder de Deus para mudar vidas. Ponto. Você tem que entender que o mundo no qual nós vivemos é um mundo em trevas. Está imerso, é um caos. E você está andando no meio deste mundo com uma nova natureza. Você nunca pode se esquecer disso. Que você é luzeiro deste mundo. Que Jesus veio derrotar as obras de Satanás. Quais são as obras de Satanás? Doenças, misérias. Tudo que você vê que está dando errado no mundo, Deus não está por trás disso. A queda do homem no Jardim do Éden. Você lê Gênesis capítulo 3, você vai descobrir em Gênesis capítulo 3, que porque Adão fez a escolha errada, ele foi desconectado de Deus e a maldição entrou na terra. Então, tudo o que acontece, todos os furacões, todos os animais que se devoram, tudo isso é consequência da morte que entrou no planeta Terra. Por que você tem que sempre trazer à memória essas coisas? Porque todas as vezes que você vê noticiários, que você vê as coisas acontecendo no mundo, as pessoas sempre falam assim, será que Deus não existe? Será que Deus não está vendo isso? Sim, Deus está vendo. Só que Ele deu para nós a autoridade, Ele já fez tudo o que Ele podia para nos salvar. Enviou o próprio Filho a essa terra. Então não é de uma religião que o homem precisa.
que o homem precisa? Nascer de novo. Todo ser humano que nasce nessa terra, nasce desconectado de Deus. Vamos pegar o mais jovenzinho aqui, o Heitor. O Heitor é tão lindo, e ele é uma graça. Mas nós, como irmãos mais velhos do Heitor, temos que olhar para ele e orar para que ele nasça de novo, precocemente, o mais rápido possível, que ele conheça Jesus. Essa é a nossa oração. Porque nós sabemos que o Heitor precisa do novo nascimento para enfrentar tudo pela frente. Então, você tem que andar e olhar que as pessoas, muitas dentro da igreja ou fora da igreja, estão espiritualmente mortas e acham que têm vida. Por isso que a Bíblia, é muito importante que você leia a Bíblia. É muito importante que você conheça a palavra de Deus, para não ser enganado por doutrinas erradas, por homens, mestres do engano, falsos profetas, falsos líderes, falsos irmãos. Há muitos anos atrás, quando me converti, eu achava que todas as pessoas que falavam da Bíblia eram perfeitas. Eu achava que as pessoas que falavam de Deus nunca mentiam. Eu achava que tudo que elas falavam, e se elas falavam, às vezes uma revelação, eu ficava achando, nossa, que fantástico. Até que eu descobri que a revelação que ela falava não tinha nada a ver com a Bíblia. Porque eu comecei a conhecer a Bíblia. Se você conhecer a Bíblia, você vai ver tanta coisa, tanto lixo, tanta mentira que falam em nome de Deus, que você vai pensar, meu Deus, como que a pessoa pode inventar tanta coisa? Principalmente porque o Brasil é muito místico. A cultura brasileira é mística. Então, depende de onde que a pessoa veio. Se ela tem uma bagagem muito mística, ela tem uma forte inclinação a deixar tudo que ela vê muito místico. De repente, ela vê que tem muita teia de aranha na igreja, tem um demônio específico agindo aqui, e é assim porque... Agora, se você não conhece a palavra, você vai acreditar. Aí está o problema. O que nós temos que fazer? Não estou dizendo que demônios não existam. Estou dizendo para você que a Bíblia diz que eles já foram despojados e derrotados. E que tem uma maneira de você vencê-los, como cada um dos apóstolos venceram. Andando na verdade, amadurecendo e crescendo. E nós temos que começar a crescer e amadurecermos, para que a sua fé seja cada vez mais edificada na verdade. Eu quero ler então Mateus 11, do versículo 2 ao versículo 5. Eu acho que isso vai te ajudar muito, porque me ajudou. Mateus 11, versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo. Aqui esse João é João Batista. Quando João Batista, que estava preso, começou a ouvir falar do que Jesus estava fazendo, das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então, João Batista começou a ouvir falar das obras de Jesus. E ele pegou seus discípulos e mandou os discípulos perguntarem para Jesus: Você é aquele que nós estamos esperando? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. 2 pontos. Os cegos veem. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho.